como surgiram certos pensamentos, certas narrativas de incapacidade, por que a gente alimenta sem perceber esse tipo de narrativa e como a gente vai fazer para trocar essas narrativas mentais e, portanto, o nosso comportamento. Bom, para a gente entender como a nossa linha de raciocínio funciona, para que essas narrativas mentais surjam, a gente precisa dar alguns passos para trás e começar a entender como que começam a se criar essas percepções. Então, esqueça um pouco os teus diálogos internos, né? As frases que você diz para si, ou a sensação de incapacidade que às vezes vem, a sensação de desconforto que às vezes vem. Dá alguns passos para trás e começa a se questionar do porquê que você começou a ter essa percepção. Aquilo que a gente diz para nós mesmos é um reflexo de uma crença que nós temos. E essa crença que a gente tem veio de algum lugar, não é do além, não é aleatório. Essa crença veio de alguma memória que nós vivemos. E essa memória não necessariamente foi de uma situação em que nós não fomos capazes, mas às vezes só o fato de em algum momento da nossa vida, a gente, enquanto crianças normalmente, tentou algo e não conseguiu, ou alguém projetou essa sensação de incapacidade na gente. Sei lá, pai, mãe, você não sabe nada, mas você faz tudo errado, mas você é desorganizado. Por mais inocentes que sejam essas afirmações, elas vão penetrando na mente da criança. E essa narrativa vai se transformando numa autopercepção. Aquilo que uma criança frequentemente ouve, ela tende a acreditar que é verdade. E mesmo que ela não racionalmente concorde com isso uma vez sendo adulta, aquilo ainda permeia a percepção dela. Inclusive, para quem tem filho pequeno, é muito interessante saber disso. Aquilo que você diz para os seus filhos em relação ao que eles são, tende a fazer parte da identidade deles enquanto eles são adultos também. Então, a partir do momento que a gente sabe que essas narrativas vieram de alguma experiência que nós tivemos, a gente começa a ter um pouco mais de material para conseguir questionar essas crenças, para conseguir chegar no porquê que isso aí está lá. Então, vamos lá. Pensa o seguinte. As narrativas que você tem nos seus pensamentos, as histórias que você se conta, tendem a se retroalimentar constantemente, através dos seus comportamentos. Logo, é difícil nós driblarmos essas percepções porque a gente está o tempo todo alimentando isso. Vou dar um exemplo para vocês que, inclusive, é um exemplo que eu estou construindo na palestra do evento nesse final de semana. Imagina o seguinte, você pensa, eu não me sinto capaz de executar isso como eu gostaria. O que o seu corpo vai fazer? Ele não quer te colocar numa situação onde você não se sinta capaz. Então, o que ele vai fazer você fazer? Procrastinar o máximo que você puder. Quanto mais você procrastina, mais incapaz você se sente. Você vai alimentando essa percepção de você mesmo como sendo uma pessoa que não tem capacidade. Um outro exemplo. Você diz pra você mesmo o tempo inteiro, eu tô sozinha, tudo sou eu, não tem com quem contar. Através dessa narrativa, o seu comportamento vai a todo momento alimentar essa ideia. Porque se você acredita que você está só, você não vai pedir ajuda. E se você não vai pedir ajuda, você vai constantemente continuar acreditando que você está só. Um outro exemplo. Nossa, Nath, é muito esforçoso o trabalho, parece que é tudo muito difícil. Se é tudo muito difícil, e se eu acredito verdadeiramente nisso, como que eu vou buscar soluções mais fáceis para deixar minha vida mais leve? Afinal de contas, as coisas são difíceis. Não é que eu estou criando a dificuldade, é que as coisas são difíceis. Percebe como essas narrativas que nós vamos criando vão sendo a todo momento retroalimentadas pelas situações que a gente vive? Quanto mais situações você vive que dizem as mesmas coisas, mais difícil é de você começar a questionar essas histórias que você está se contando. E daí, para que passe a ser mais interessante e mais eficiente esse exercício, eu quero que a gente faça uma ferramenta prática mesmo. E se por acaso você estiver ocupada com alguma coisa, eu quero que você reserve 3 minutos. 3 minutos que você vai se dedicar 100% para essa ferramenta. Porque por mais que seja interessante só ficar ouvindo, a gente não tem transformação real com essas coisas. Sei lá, 10% de transformação. Então eu quero que você comece a internalizar esse conhecimento de uma outra maneira. Quero que você comece a anotar. Então pega um caderno, pega uma folha, caneta ou mesmo no computador e eu quero que você escreva. A pergunta é, quais são as histórias que eu me conto sobre as situações que eu não quero mais viver? Quais são as histórias que eu me conto sobre as situações que eu não quero mais viver? Vou dar um exemplo. Tudo é muito difícil, dinheiro é difícil, parece que eu tenho que me esforçar demais para ter as coisas que eu quero, eu não tenho tempo. É muito difícil delegar, eu não consigo. É muito difícil a relação com os meus funcionários. Ou é muito difícil a relação com X pessoas.
É muito desafiador para mim, por exemplo, me manter estável ao longo do tempo com tanto de coisa que eu preciso fazer. Eu tenho muitas responsabilidades, muitos compromissos e eu me canso muito. Independente do que seja, eu quero que você escreva qual que é a história que você se conta em relação às situações que você vive e não gostaria de estar vivendo. O que você pensa sobre isso? Então você vai escrever como se fosse uma reclamação mental que você diz para si sobre essas situações. Eu quero que você escreva pelo menos 3 coisas, 3 narrativas, 3 histórias que você conta. E eu quero que você comece a olhar para isso que você está escrevendo como histórias mesmo. Eu estou me contando essa história. Não é sobre ser real ou não ser real. Se você vive isso dentro da sua percepção, é real. Cada um tem uma percepção do mundo totalmente particular. E partindo do princípio que cada um tem uma percepção, começa a questionar menos se aquilo é real ou não, se faz sentido ou não, e começa a olhar da ótica de se eu estou vivendo essa narrativa aqui, essa percepção aqui, e eu estou gerando essa sensação emocional. Se eu quero outra sensação emocional, se eu quero outra experiência emocional, eu preciso mudar a narrativa. É simples. Então, uma vez você tendo escrito essas três, se você quiser escrever mais, fique super à vontade, melhor ainda, mas o mínimo são 3. Fechou? Você vai pensar assim, quais são os benefícios, cabeça aberta agora, tá? Porque eu sei que vai incomodar. Então, quais são os benefícios que eu tenho de continuar alimentando essas histórias? Então, olha para a primeira história que você escreveu, a primeira narrativa, o primeiro pensamento. E daí eu quero dar um exemplo. Dinheiro é difícil. Quais são os benefícios que eu tenho em alimentar essa narrativa? Nath, nenhum. Pensa bem, será mesmo? Quando você continua pensando assim, você não tem que mudar nada, você não tem que questionar nada, você não tem tanto esforço. Você pode fazer manutenção do que você aprendeu desde casa, desde a tua família, os padrões antigos da família. As coisas continuam mais ou menos do jeito que elas sempre foram, familiares, tem vários ganhos. Eu quero que você continue pensando. Vou dar um outro exemplo. Delegar é difícil. Encontrar pessoas qualificadas o suficiente para poder delegar é difícil. Será que é difícil? Ou será que no fundo a sensação é, eu vou ter que abrir mão do controle? Eu vou ter que abrir mão da sensação de que é tudo eu e me sentir num certo papel de herói ou heroína por estar fazendo isso? Começa a questionar de maneira mais profunda quais são os benefícios de você estar se contando essa história, ok? E eu sei que é um pouco desconfortável mesmo, tá? Não se culpe por isso, faz parte. Só que a verdade é que esse é um primeiro passo para você entrar em contato com como a mente funciona. Quando a gente começa a querer mesmo sair de certos padrões para realmente ter resultados melhores, a gente tem que passar por situações um pouco desconfortáveis, algumas crises existenciais aqui e ali, alguns questionamentos um pouco desagradáveis, mas faz parte. Vamos pensar, por exemplo, não posso contar com ninguém. Os benefícios em dizer para mim mesmo, eu não posso contar com ninguém, contando com ninguém, eu não passo pela possibilidade de contar com alguém e sentir a rejeição por parte dessa pessoa. Porque toda vez que eu conto com alguém, eu tenho uma expectativa nesse vínculo. Se eu tenho uma expectativa, eu crio a possibilidade de em algum momento essa pessoa não corresponder com essa expectativa. E isso me gera frustração, me gera angústia, me gera medo da rejeição. Então eu dizer pra mim que eu não posso contar com ninguém é, na verdade, uma preservação do medo da rejeição. Então, é um benefício. Tenho muito a ser feito no trabalho e não vai dar tempo. Beleza. Quando a gente se conta essa história, no fundo, o que a gente está dizendo? Que as coisas do jeito que elas estão não vão dar certo. E que a gente tem que aceitar aquela ideia de que não vai dar certo porque nós somos compatíveis com a sensação de insuficiência. Mais ou menos isso. Benefícios. Eu não preciso me organizar. Eu não preciso criar processos para ter mais tempo. Eu não preciso me colocar num lugar de merecedor de mais tempo. Nath, como isso é bom? Entendam, não é que é bom mesmo, tá? Não é isso. É sobre eu não ter o esforço de fazer diferente. Tudo tem algum lado que é positivo de alguma maneira. E é isso que a gente precisa entender. Porque a nossa mente inconsciente, ela tá fazendo manutenção de coisas que nós racionalmente não queremos, não concordamos. Só que ainda assim, a gente continua fazendo. São aqueles padrões inconscientes meio desconfortáveis que a gente fala, puxa, eu não queria procrastinar, mas estou procrastinando, eu não queria comer, mas estou comendo, eu não queria dormir tarde, mas estou dormindo. É isso. Então a gente precisa entender qual que é o ganho inconsciente que a nossa mente tem para estar fazendo manutenção daquela narrativa, ok? Não resolvendo aquilo. Uma coisa que eu tenho muito forte comigo é simplifique e resolva, simplifique e resolva.
Porque muitas vezes a gente reclama mentalmente de coisas que estão dentro da nossa responsabilidade movermos, mas a gente não se movimenta. Por quê? Porque a gente tem algum ganho com aquilo. Chama isso de ganho secundário, tá? Então vamos lá. Não tenho muito a ser feito no trabalho e não vai dar tempo. A gente, nesse caso, né, tem o ganho de não precisar parar e se organizar, por exemplo, para resolver isso. Por quê? Organizar leva tempo, dá trabalho, envolve muitas linhas de raciocínio, às vezes são coisas complexas, um pouco chatas. Então, de alguma maneira, a mente está tentando evitar esse processo de organização, de clareza, de passo a passo e até de delegar, se for o caso, porque existem incômodos vinculados a esses processos todos, ok? É muito difícil vender, não tenho habilidade, é uma outra narrativa. Esse processo de é muito difícil vender, eu não tenho habilidade, alimenta a ideia de eu não preciso me treinar nesse sentido, porque é muito difícil. E também envolve o medo da rejeição. Vender nos coloca diante de uma situação onde a rejeição é uma coisa possível. Então, quando a gente diz não, é muito difícil, não é pra mim, no final das contas, o que nós estamos tentando a todo custo evitar é esse processo de colocar uma ideia, de tentar vender algo, não conseguir e ainda passar por esse processo de rejeição. Sou introvertida, não sei me relacionar, não sei conversar com pessoas. Sinto que ninguém gosta de mim porque sou fechada. Nesses casos, olha da seguinte ótica. Se eu sou dessa maneira, é como se a minha mente se solidificasse nessa ideia e ela pensasse, é uma ideia fixa, não tem como mudar isso. E daí entra a coisa do, muitas vezes rola um conflito interno, né? Eu quero me relacionar, mas eu sou introvertida. Eu quero me conectar, mas eu tenho dificuldade. Eu sempre parto do princípio que é um processo decisório, seja uma decisão consciente ou inconsciente. Então, a mente, ela decidiu ser mais fechada, ela decidiu ser mais introvertida, ela escolheu esse universo um pouco mais voltado para dentro. E a gente pode escolher ser mais voltado para fora, por exemplo. A gente pode escolher ser mais expansivo, se conectar mais com as pessoas. Muitas vezes a gente precisa treinar, a gente precisa se envolver nesse processo, se dedicar para esse processo, mas é possível. Só que muitas vezes o ganho é, se eu fico mais voltada para mim e sou mais fechada, é muito mais fácil eu dominar esse universo interno do que dominar as dinâmicas com o outro que eu não estou muito familiarizada. Então a mente, ela tem uma manutenção desse processo de continuar as coisas como elas sempre foram, porque é mais seguro, porque é mais previsível, é mais provável, tá? Se eu ficar oferecendo meu serviço, eu vou ficar incomodando. A ideia disso aqui também está vinculado a evitar a possibilidade de rejeição. Então, no momento que eu digo, não, isso aqui vai ser muito desconfortável, eu não quero oferecer meu serviço, eu prefiro que gostem de mim do que possivelmente alguém me ver como vendedora. Se me verem como vendedora, não vão gostar de mim. Então, eu prefiro fazer uma manutenção das pessoas gostando de mim do que oferecer meu serviço. Então, tem um ganho aí também, tá? Fechou. Então, por que eu quis trazer isso para vocês de um jeito bem óbvio, bem aberto, assim? Para vocês entenderem que por trás de cada historinha que a gente se conta, existe outras histórias agrupadas. Por exemplo, eu já passei por situações de rejeição e é extremamente desconfortável, eu não quero passar por isso de novo. Por eu não querer passar pela possibilidade de rejeição, por ter medo da rejeição, eu evito vender, eu evito me expor, eu evito dar minha opinião, eu evito me colocar, eu evito colocar limites, eu evito dizer para as pessoas aquilo que de alguma maneira pode causar desconforto ou incômodo para elas, mesmo que seja uma maneira de autopreservação. Então, entendam que por trás de coisas que aparentemente seriam boas, colocar limite é bom? Poxa, é, mas existe uma narrativa que diz para nós, não, é perigoso, não faça isso. Então, a gente precisa olhar da ótica de ganho secundário para nós percebermos que existem conflitos internos dentro da nossa mente. Então, por um lado, a gente está incomodado com uma situação, só que daí a gente se conta uma história do porquê que aquilo é ruim e por que é difícil para nós resolver aquilo. De forma que é tão difícil resolver que a gente não resolve e fica na mesma situação. Tenho medo da minha empresa crescer e ficar ausente para os filhos. Esse tipo de história que nós nos contamos tem impactos ainda mais significativos. E agora eu vou trazer algumas narrativas que são mais perigosas, tá? Tenho medo que a minha empresa cresça e vou ficar mais ausente em casa, vou ficar mais distante da minha família. Essa ideia, ela está presa na percepção de que nós sempre vamos ocupar um espaço operacional dentro da nossa empresa. Então a empresa vai crescer, eu vou ter que ser a pessoa que varre chão, troca a lâmpada, responde o cliente, manda e-mail, envia não sei o que, recebe não sei o que lá, revisa não sei o que. Só que a verdade é que um dos meios de nós termos mais tempo é fazendo a empresa crescer. Porque se a gente faz a empresa crescer, naturalmente, com mais receita, a ideia seria, né, a gente tem mais equipe, a gente treina essas pessoas, nós, naturalmente, temos que nos capacitarmos melhor
também para treinarmos essas pessoas melhor, mas também para nós nos capacitarmos como líderes, como pessoas que gerem melhor o trabalho de outras pessoas. Então são novas capacitações, são novas habilidades. E isso muitas vezes incomoda e gera a sensação de incapacidade. Eu não vou ser capaz de ocupar esse lugar de empresário, de empresária. E aí existe um conflito de autoimagem, que é, eu quero crescer, mas eu não me vejo nessa figura de empresário, de empresária. Eu me vejo na figura de contador, de contadora. Sendo assim, o meu único jeito de fazer a empresa crescer é me sobrecarregando até o topo. Logo, eu prefiro manter a empresa pequena para ter tempo para minha família. Vocês percebem que quando a gente traz à tona não tem lógica nenhuma? Aliás, até tem, por um lado. Mas olha-se de uma ótica, digamos, né, de um viés em que a única possibilidade da pessoa fazer a empresa crescer é se atolando de trabalho, até não dá mais. Mas a empresa só vai crescer se você sair desse lugar extremamente operacional. Caso contrário, a empresa não vai. Por quê? Porque você não vai ter HD mental para poder direcionar estrategicamente a empresa. Para poder olhar se as coisas estão indo na direção que elas deveriam ir. Para poder questionar os processos. Para poder avaliar a performance das pessoas que estão com você. Entende? Então, entenda que existem algumas histórias que nós nos contamos que quando nós trazemos à tona, elas passam a ser infinitamente mais... É como se nós conseguíssemos olhar com mais clareza para essas histórias e questioná-las com mais profundidade. E a partir daí a gente tira mesmo se é verdade ou não, se faz sentido ou não. Eu não consigo relaxar de segunda a sexta. Vivo na tensão do trabalho, nas demandas do escritório. À noite também vem demandas do outro, que o outro deveria ter feito e ainda não fez. Então, quando a gente vive essas dinâmicas e a gente está se contando também que as coisas são... É tudo muito, é muita coisa para fazer, é muita coisa para cuidar, é tudo muito, eu não vou dar conta. É como se a mente ela se apegasse na ideia de que a nossa realidade é essa e não tem outra maneira de viver a nossa vida senão dessa forma. E por mais trágico que seja, a mente começa a se acostumar com esse caos. E olha que coisa louca, não viver esse caos começa a gerar culpa. Existem pessoas que trabalham muito pouco e faturam muito. Muitas vezes, claro, elas não começaram assim, né? Elas começaram trabalhando mais, foram estratégicas e conforme elas puderam, elas foram abrindo mão de uma quantidade maior de trabalho, foram assumindo uma posição mais estratégica, foram contratando pessoas e foram trabalhando cada vez menos. Esse é o caminho, muitas vezes, natural das coisas. Só que, muitas vezes, o que acontece? A pessoa que trabalha muito desde o início, ela não tem um momento de giro de chave, na maioria das vezes, um momento mágico em que ela fala, não, a partir de agora eu não quero mais ocupar esse lugar. Pelo contrário, a pessoa quando ela começa naturalmente a delegar e a ocupar menos esse espaço, de estar o tempo todo atolada de coisa, ela diz para si mesma, se eu tiver menos trabalho, tem algo errado, algo vai dar ruim, o barco vai afundar. E essa pessoa começa a sentir culpa de estar trabalhando menos. Só que esse afinal não é o caminho natural das coisas. E essa culpa por estar trabalhando menos faz a pessoa caçar cada vez mais coisas para fazer. Aí, de repente, quem é dono da empresa está varrendo o chão e trocando lâmpada simplesmente pela culpa de estar nessa posição mais estratégica. Quando eu uso esses exemplos, tá? É só para vocês entenderem que são coisas pequenas do dia a dia. Então, por exemplo, estou revisando trabalho de funcionário. Tá, mas não poderia ter uma outra pessoa fazendo isso? Ah, mas eu estou revisitando alguns processos e tal... Mas será mesmo que precisa revisitar isso? Ah, não, mas é que fulana deveria ter feito e não fez. Tá, mas será que não dá para ter um processo para cuidar disso? Será que esse processo, se é uma coisa habitual, não deveria estar criado? Tem que ter alguém ali nesse meio de campo para fazer esse processo? Que não é você, o dono da empresa? Então, às vezes, a gente esquece da possibilidade de viver uma outra percepção da nossa própria vida porque a gente se acostumou com o caos. E a gente se sente culpado na ausência de caos. A coisa mais comum que tem é empresário que ainda não se vê como empresário. Se vê ainda como aquele empreendedor iniciante que está lutando para sobreviver, mesmo que não esteja mais lutando para sobreviver. Vamos imaginar o seguinte. Todas as vezes que você alimenta uma história mentalmente, essa história vai começar a interferir no seu comportamento. E a mente sempre vai fazer de tudo para fazer manutenção do que você acredita. Ok? Se a ideia é fazer manutenção do que você acredita, como que você vai fazer para questionar as coisas que você acredita, se no final das contas as suas experiências vão comprovar o que você acredita? Você percebe que a probabilidade disso acontecer é muito baixa? Então é aquele exemplo que eu dei para vocês. Se eu digo para mim que eu estou sozinha, que eu não tenho com quem contar, eu literalmente não vou buscar contar com outras pessoas. Logo, ninguém vai bater na minha porta, ei, quer ajuda? Quer ajuda? Não, por favor, deixa eu te ajudar. Ninguém vai fazer isso. Outro exemplo.
Se eu digo pra mim que dinheiro é difícil, eu não vou buscar formas mais fáceis e mais simples do dinheiro bater na minha porta. É incoerente. Não é isso, não é assim que o nosso sistema funciona. Se eu acredito que delegar, por exemplo, é muito complexo, muito desafiador, que não vai dar, que, enfim, eu não vou achar as pessoas adequadas, naturalmente eu não vou buscar uma alternativa de solucionar esse problema. Eu vou ficar ok em fazer manutenção como as coisas sempre foram. A vida, naturalmente, não vai bater na sua porta e vai convidar você a questionar isso a todo momento. Pelo contrário, a gente vai fazendo manutenção das coisas que a gente acredita. E, de repente, as coisas continuam do jeito que elas sempre foram por um longo tempo e a gente continua reclamando mentalmente. Esse modelo que eu expliquei para vocês agora, ele é um modelo mais costumeiro, tá? É o que acontece normalmente, de praxe. Então eu quero passar um exercício para vocês. Sempre que vocês se perceberem com uma mesma narrativa mental desconfortável, escreva que narrativa é essa. Aí, que benefícios eu posso, já passei esse exercício para vocês, que benefício eu posso estar tendo através dessas histórias que eu me conto? O que eu estou tentando preservar aqui? O que eu estou evitando questionar aqui através dessa narrativa? E daí agora vem uma última pergunta que eu quero que vocês anotem também. O que eu não estou enxergando que se eu estivesse, esse problema estaria resolvido? O que eu não estou enxergando que se eu estivesse, esse problema estaria resolvido? Quando a gente entende que a mente está apegada a uma percepção e que ela precisa expandir a percepção para conseguir encontrar soluções, a gente começa a pensar assim: se eu tivesse acesso a mais informação do que eu tenho hoje, esse problema não existiria. Então, que informação que está faltando? Todos os problemas que nós vivemos são por falta de algum conhecimento. Ou falta de autoconhecimento, ou falta de conhecimento técnico. Exemplo, Nath, eu já fiz de tudo, eu já fiz um monte de capacitação, um monte de curso, já comprei consultoria, já comprei mentoria, já fiz um monte de coisa, mas ainda assim parece que tem algo me travando. Então falta autoconhecimento, provavelmente existe um conflito interno, você está com algum medo, alguma dúvida, ou fazendo manutenção de alguma questão interna, que você não percebe que está lá por falta de autoconhecimento. E se você tivesse autoconhecimento, resolveria. Num aspecto técnico às vezes falta, qual que é o funil de captação de cliente que eu poderia implementar aqui que me ajudaria? Quais são as estratégias de captação de receita de curto prazo que eu poderia implementar que resolveriam? Como que eu posso acompanhar melhor o meu time para melhorar a performance? Então, muitas vezes ou falta conhecimento técnico ou falta autoconhecimento, mas falta conhecimento em alguma ponta. Se a gente entende que a gente precisa expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa percepção para poder enxergar mais do que nós estamos enxergando, a gente começa a se questionar. Exemplo, não posso contar com ninguém, me sinto sozinho, me sinto sozinha. Olha da ótica, se eu não estivesse sozinha, como eu me comportaria? Eu me comportaria chamando uma amiga para conversar. Eu me comportaria pedindo suporte na mentoria na qual eu entrei. Eu agiria de maneira a conversar com alguém que eu confio. Ok. E essa experiência, ela confirmaria a afirmação oposta da anterior? Então, por um lado, estou sozinha e não posso contar com ninguém. Então, através dessa experiência, você vai confirmar o oposto. Não, eu não estou só. Eu posso contar com pessoas. Outro exemplo, não consigo delegar, eu não posso delegar, não tem ninguém capacitado aqui na minha cidade, ou essa pessoa é muito cara, não é no meu momento, ou eu até posso contratar essa pessoa, mas depois eu não vou ter tempo para treinar, tem muita coisa acontecendo, ok, beleza. E ao mesmo tempo eu preciso contratar, porque está muito difícil, né, porque tem uma quantidade de trabalho muito grande, vamos usar esse exemplo de delegar. Se eu digo para mim, não, delegar não dá, agora não é uma possibilidade por N motivos, ok. Quais seriam as percepções que eu poderia passar a ter para que fosse possível delegar? Eu preciso de X de receita para conseguir a mais, preciso vender X a mais, ou aumentar a cartela de cliente em tanto a mais para poder contratar essa pessoa. Ok, então quais são os meios para fazer isso? Se a gente começa a olhar para a situação sem a crença limitante no meio, sem o obstáculo no meio, a gente começa a encontrar saídas. Vamos lá. Temo ter clientes de outro nível, de um padrão diferenciado, e não ter segurança e domínio para comunicar corretamente. Abordar com segurança é como se o meu conhecimento estivesse nivelado com empresas que os proprietários questionam menos. Então vamos usar esse exemplo que a Bia deu aqui. Quando a gente olha desse exercício, né? Então quais são as percepções que eu deveria ter de maneira diferente para conseguir contornar essa situação? Primeira coisa,
a gente precisa se colocar num patamar de uma pessoa que está em constante crescimento. Isso significa que você vai, de tempos em tempos, ter que atualizar a sua percepção de você mesmo, de você mesma, para você navegar em ambientes diferentes. Então, conforme os seus clientes vão mudando de patamar, são clientes de um patamar financeiro superior, a sua maneira de ver a si também vai ter que subir junto conforme o patamar desses clientes. Por quê? Não é necessariamente pela percepção do outro sobre você, mas porque se a sua percepção não for compatível com esse ambiente, você vai dar um jeito de sabotar esse novo espaço, sabotar esse lugar que você está fazendo de tudo para alcançar. Então não adianta a gente tentar se conectar com clientes de uma categoria financeira superior se a nossa mente não se sente merecedora desse lugar, não acompanha na autopercepção, na autoimagem. Então, dentro dessa afirmação aqui, temo intercliente de outro nível, de um padrão diferenciado e não ter segurança e domínio. Beleza. Esse temor, esse medo, ele vem de uma percepção X. Vamos expandir isso aí um pouco. Se eu me visse como uma pessoa com mais autodomínio, se eu me visse como uma pessoa mais segura, eu conseguiria navegar nesse ambiente de uma maneira melhor? Sim, beleza. Então, o que eu posso fazer para me sentir mais segura? Para me sentir com mais autodomínio? Quando a gente se faz essas perguntas, as respostas começam a vir. E não dá nem para eu dar exemplos que sirvam para todo mundo, porque isso é muito particular. Para uma pessoa, vai gerar mais segurança para ela se ela fizer, sei lá, aula de dança, que a pessoa sempre quis fazer e nunca teve coragem. Para outra pessoa, a sensação de entregar as coisas corretas, adequadas e no prazo já geraria essa sensação de autoconfiança. Para outra pessoa, organizar processo, aumentar a equipe também traria essa sensação de segurança, de autodomínio, de confiança. Para cada pessoa é muito particular. O que gera autoconfiança, o que aumenta esse amor próprio. Mas a partir do momento que a gente entende, né, que essa narrativa de eu não tenho segurança, não tenho esse domínio e por isso eu temo em crescer, é ela que está na origem de tudo, então na verdade a gente não tem que ter medo de crescer. A coisa toda vem da nossa autopercepção, e o que a gente precisa mexer é na nossa autopercepção. Mas esse processo de expansão de percepção, que é o que está faltando para mudar a minha percepção, ele tem um desdobramento prático também, mas só da gente saber isso já ajuda, porque a gente já começa a perceber que aquilo não é tão fixo assim. Aquela situação da qual a gente está reclamando não é tão fixa quanto a gente pensa. A gente só olha para ela como se ela fosse fixa, porque a gente tem benefício em vê-la como fixa, entende? Se a gente não tivesse nenhum benefício, a gente já teria resolvido. Vocês já ouviram aquela história, né? A gente se movimenta quando a dor de ficar onde a gente está é maior do que a dor de se movimentar. É isso. Então, o incômodo do movimento, às vezes, é muito grande. Então, a gente conta uma história pra si de que, tá tudo ok. As coisas estão ok do jeito que elas estão. Tá incômodo, tá desconfortável, mas eu não vou mexer. Natália, uma pergunta. O que eu estou dando manutenção em mim que está me atrapalhando? Estou dando manutenção na narrativa de que as crenças e os traumas que minha mãe me causou e ainda me causa me impedem de avançar. Quando a gente diz o que o fulano me causou tá me impedindo de avançar, tem alguns benefícios aí, né? Primeiro, a gente não assume a responsabilidade sobre o que nós sentimos. Ok, o outro foi o veículo que fez eu me sentir dessa maneira. Ok, mas dentro de mim eu estimulei aquela narrativa de alguma maneira. Eu percebi aquela situação de alguma maneira. E por mais desconfortável que seja, tá? Eu não sei qual foi a história, não sei a profundidade. Cada um tem uma história muito particular, muito individual e todo mundo tem questões, né, na sua infância e tal, na adolescência, enfim. Alguns mais sérios, outros menos. Mas a questão toda é assim, o outro, ele é um meio para que nós sintamos alguma coisa. Então vamos lá, o outro me abandonou. Ok, mas eu me abandonei através do outro. A criança ela ainda não tem estrutura psicológica para se dar suporte, então ela precisa do outro. Então quando o outro faz alguma coisa, a mãe, o pai, os tios, os avós, enfim, a criança ela não tem recurso interno para não sentir aquilo. Só que depois de adultos, a gente tem muitas alternativas para tomar o poder daquilo que aconteceu, daquilo que a vida fez conosco, daquilo que os outros fizeram conosco. Existem N ferramentas, ok? Tem a regressão da hipnoterapia, que eu acho que é uma das mais rápidas e mais fantásticas, que é uma das coisas que eu faço, mas tem muitas outras possibilidades. E a partir do momento que você toma mesmo poder sobre isso, aquilo deixa de exercer poder sobre você. Então, muitas vezes a gente se conta que o outro fez algo conosco, voltando aos benefícios, né? Para não ter que assumir essa responsabilidade e também como uma forma de, inconscientemente, não que seja o caso, mas às vezes acontece, já vi, inconscientemente culpar o outro, do tipo, olha mãe, olha pai, eu não dei certo porque você fez isso comigo. Olha o que você fez, sabe? Acontece. Então a gente precisa tomar consciência do quanto a gente também não está usando esses traumas para poder afetar o outro psicologicamente e dizer, olha o que você fez comigo. Às vezes acontece, a gente faz isso com o cônjuge, a gente faz isso com o filho, a gente faz isso com os pais.
E isso é uma coisa muito mais comum do que vocês imaginam, ok? Quando a gente trabalha com mais profundidade, com um caso ou outro, a gente consegue às vezes chegar nessas respostas e a pessoa até se surpreende, né? Porque ela fala, nossa, eu nunca parei pra pensar que eu tava fazendo isso. Mas acontece. Então, existem muitos benefícios inconscientes que a gente chama de ganhos secundários, a gente precisa tomar nota de quais são esses benefícios. Porque sem saber qual é, a gente não consegue agir sobre isso, ok? Como posso resolver de forma prática? Criando um plano, basicamente. Então, assim, eu quero resolver essa trava aqui, ou eu quero resolver esse problema psicológico aqui. Pensa do ponto de vista... Depende de qual é o caso, tá? Mas pensa do ponto de vista de que o que você quer, na verdade, é o resultado que aquilo vai gerar. Então, vamos supor, eu quero superar esse trauma, porque através desse trauma eu vou agir mais, eu vou ter mais coragem, eu vou ter mais autoconfiança, eu vou ter mais isso, eu vou ter mais aquilo. Fechou. A partir do momento que você sabe que você vai ter vários recursos emocionais, recursos psicológicos superando aquilo, você vai atrás de processos que te ajudem a superar aquilo, focando no resultado que aquilo vai te trazer. Por quê? Porque através do resultado a gente consegue metrificar o quanto o avanço daquela questão psicológica realmente funcionou. Então, eu fui atrás... É que existem muitas alternativas, tá? Eu não tô querendo enviesar, tipo assim, puxar pro meu lado, mas eu vou muito numa ótica da hipnoterapia, que é uma das ferramentas que eu mais gosto, assim, é uma das coisas que tem mais velocidade, que traz mais eficiência. Mas pode ser qualquer meio, tá? Tem gente que... Tem técnica, gente, de tudo quanto é tipo de autoconhecimento, de destrave, enfim, cada pessoa vai pro lado que melhor lhe convém, sabe? Mas vamos supor, eu defini que eu vou ter aquele resultado profissional financeiro XPTO. E eu sinto que para eu ter isso eu preciso de mais autoconhecimento e mais autoconfiança. Então, dentro dos meus recursos, dentro do tempo que eu tenho, dentro do dinheiro que eu tenho, dentro da visão de mundo que eu tenho, eu vou buscar resolver isso visando aquele objetivo específico. Porque o objetivo específico vai ser o meio pelo qual eu vou ver se funciona ou não. Resumindo, é isso. Fechou? Mas se eu puder resumir tudo que eu queria passar pra vocês nessa call tudo que a gente, toda a história psicológica, né, todo o diálogo interno que nós temos dentro de nós tem uma função. Seja a função de reforçar as nossas crenças, seja a função de evitar esforço para nós, seja a função de evitar responsabilidade, autorresponsabilidade, seja a função de colocar para fora o quanto o mundo é injusto, quantas coisas são difíceis e se colocar como vítima, mas sempre tem alguma função. E se a gente sabe que esses diálogos internos têm uma função, sabe qual é essa função, e a gente começa a questionar essa função, a função é me manter de vítima, de dizer pra mim que eu não preciso resolver o que eu preciso resolver, porque é difícil mesmo. Ok, então eu questiono, eu quero resultados diferentes? Ok, então talvez o papel de vítima não funcione tão bem aqui. Talvez eu precise revisitar essa ideia que eu tô construindo para que eu tenha melhores resultados.